Graça e paz. Queridos, hoje, com a provisão de Deus, nós começamos uma nova exposição da Palavra do Senhor, numa carta bem ampla, bem grandona, uma das cartas de Paulo, que é Filemon. Então, abramos a Palavra do Senhor em Filemon. Fica entre Tito e Hebreus. A epístola de Paulo a Filemon. E nós hoje vamos ler apenas até o verso 7 da palavra do Senhor. Vamos ler de forma alternada, mesmo assentados. Todos encontraram Filemon? Eu jurei que eu não ia fazer a brincadeira do filé mignon, mas é mais forte do que eu, pastor. Filemon. Então vamos de forma alternada. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e com todos os santos. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Santo Deus, mais uma vez nós oramos, agradecidos pelo Senhor, pela oportunidade do Senhor nos reunir nessa noite. Então que o Senhor fale aos nossos corações de forma extraordinária, que nós não saiamos daqui com dúvidas, ou que nós não saiamos daqui confrontados em nossos pecados, em nossas faltas, para que o Senhor seja glorificado, não somente hoje, mas por todo sempre, em nome de Jesus. Amém. As crianças estão com um boletimzinho de anotação? Alguma criança não está com um boletim? Pode ser jovem também, adulto, se quiser fazer anotação, depois vir aqui perguntar ao pastor Evandro, pode ficar à vontade, tá? Então todos estão, então comecem a anotar as coisas. Estamos então começando a exposição no livro de Filemon. E antes de iniciar a exposição, eu quero contar uma ilustração que vai trazer à lume o que nós vamos falar hoje. Não do livro em si, mas da primeira parte do livro que nós vamos ler. Conta-se a história de um camarada que não gostava muito do vizinho dele. Ele não gostava, achava o vizinho chato. Isso não é muito difícil de acontecer. Então ele começa a esparramar notícias e informações falsas desse camarada. E aí o bairro foi então incorporando aquelas mentiras, aquelas faltas. E por fim, alguns crimes aconteceram naquele bairro e todos apontaram aquele cidadão que estava sendo difamado por este vizinho que não gostava dele. E esse camarada foi preso e tempo depois foi descoberto que ele não tinha culpa. Ele foi solto e, por sua vez, ele processou aquele cara que estava difamando, que estava falando mal dele. Então ele foi perante ao juiz. E chegando perante o juiz, ele chega no juiz e fala: meritíssimo, os meus comentários não causam tanto mal assim. O que eu fiz foi apenas um simples comentário e nada mais, uma coisa inocente. Eu não tive a má intenção. Eu não mereço ser condenado, eu não tenho culpa que ele foi preso. Então o juiz virou para ele e falou assim: tudo bem. Vamos fazer o seguinte, nós vamos suspender a sessão. Você vai escrever todos os comentários mal intencionados ou bem intencionados numa folha. E quando você estiver indo para casa, você vai picar esses papeizinhos, o papel em pedacinhos bem pequenos. E vai esparramando conforme você vai andando, até chegar na sua casa. E amanhã você volta que eu vou te dar a sua sentença.
No outro dia a sentença se abre e o juiz vira para ele e fala: antes de dar sua sentença, eu quero que você volte agora pelo caminho que você fez até a sua casa e recolha todos os pedacinhos de papel que você picou. Então, aquele cara vira para o juiz e fala: isso é impossível, meretíssimo. O vento já esparramou, outros já molharam, outros passaram. Não tem como eu recolher mais isso. Então, o juiz diz assim, de maneira muito simples, o comentário maldoso, ele uma vez lançado, ele se esparrama e não tem mais como voltar atrás. Então, igreja, um comentário maldoso pode destruir a honra de uma pessoa. O comentário maldoso, ele pode se espalhar a ponto de não poder mais consertar o mal causado. Uma lição nós tiramos dessa ilustração, não sei se foi verdade ou mentira, mas é bem interessante, que se você não pode falar bem de uma pessoa, é melhor que não diga nada. É melhor que você não diga nada, porque as palavras têm poder de destruir a reputação. Então, use as palavras para edificar e não para destruir. Essa ilustração vai fazer muito sentido daqui a pouquinho. Por quê? Porque essa carta foi escrita por Paulo. Ele fala, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e é interessante que quando ele começa a dizer isso, ele está apontando para ele como autor, sendo prisioneiro não dos homens, mas sim por causa do Evangelho. E ele fala para quem ele está escrevendo essa carta pequenininha, que muitos nem chamam de carta, e sim chamam de bilhete, porque é muito pessoal, muito pequena. É uma carta que tem 335 palavras no grego, é bem pequenininha. Ele fala, o autor, que é ele, Paulo, ele mostra a condição dele, prisioneiro em Cristo Jesus. Ele também apresenta para quem ele está escrevendo. Ele fala, ao amado Filemon, que é o nosso colaborador, e a irmã Áfia, e ao Arquipo, nosso companheiro de luta, e a igreja que está na sua casa. Amados irmãos, funcionava na casa de Filemon, uma igreja. Filemon morava em Colossos, então a igreja dos colossenses funcionava dentro da casa de Filemon. E tinha ali a sua esposa Áfia e seu filho Arquipo, que era também pastor daquela igreja. Outro pastor daquela igreja, que foi plantado ali, foi Epáfras, que foi plantado por Epáfras. Paulo apresenta então para quem ele está escrevendo essa carta. E ele diz que é a Filemon, a esposa dele Áfia, ao filho dele Arquipo e a toda a igreja. Por mais que seja uma carta pessoal, um pedido pessoal de perdão, uma intercessão de Paulo, ele manda essa carta para todos, porque essa carta, apesar de pequena, apesar de ser um bilhete, ela tem uma profunda emoção. É uma carta que tem profundos ensinamentos, aborda ensinamentos tremendos para as nossas vidas. Às vezes nós passamos despercebidos, porque, como eu disse aqui no estudo bíblico, uma das situações mais difíceis que o crente tem para enfrentar, eu estou falando para crente, é o perdão. E nós vamos entender no discorrer da carta, que o perdão ele é muito complicado de se aplicar, ele é muito dolorido. Então, meus amados irmãos, Paulo preso em Roma, em cadeias, Paulo então encontra um camarada chamado Onésimo. Onésimo foi um cidadão que fugiu de Colossos. Onésimo era escravo de Filemon. Pastor, mas Filemon não era crente. Amados, a cultura da época aceitava-se e entendia-se que os funcionários eram escravos. Então era uma coisa cultural. Então não há aí um problema social a ser resolvido, mas só o entendimento cultural. Então Onésimo era funcionário, ou servo, ou escravo de Filemon. Onésimo então rouba Filemon, se rebela contra o seu comando e foge para Roma. Roma era considerado o esgoto comum de toda a miséria, de todo o vício do mundo antigo. Quando as coisas davam ruim, eles iam para Roma. Se escondiam, andar ali perdido no meio da multidão.
Mas aprove Deus mudar a vida de Onésimo. Aprove Deus prender Onésimo. E Onésimo vai parar na prisão, junto do velho Paulo, preso. E então, Paulo em cadeias, Paulo entre algemas, leva Onésimo a Cristo. E com isso, o problema pendente veio à tona. Por quê? Lembra que eu falei que Epáfras estava visitando Paulo? Epáfras era o pastor de Colossos. E onde ficava a igreja de Colossos, os Colossenses? A igreja dos Colossenses? Na casa de Filemão. E quem era Onésimo? Fugitivo de Filemão. Ou seja, Epáfras conhecia a situação. Então, quando Epáfras bate o olho em Onésimo, ele fala, ó, esse camarada aí é fugitivo. Esse camarada aí tem pendências para ser resolvida. Então, as pendências vêm à tona. Amados irmãos, então, certamente Epáfras conhecia tudo e ele chama Paulo à responsabilidade. Ele apresenta as dificuldades. Entretanto, Onésimo tinha se tornado útil a Paulo na prisão, conforme nós vamos ver mais para frente. Onésimo estava servindo a Paulo em algemas, servindo ao Evangelho. O apóstolo então resolve enviá-lo de volta ao seu Senhor, para resolver a pendência. E aí nós temos um outro problema cultural. O escravo fujão, ele tinha que ser morto. O dono, quando pegava o escravo fujão, tinha todo o direito de matá-lo. Tinha direito de executar aquele fujão, aquele que se rebelasse, ainda mais este que roubou ao patrão. Então Filemão era um cristão e ele tinha então um dilema a ser resolvido. Ele estava entre duas situações complicadas. Primeiro, se ele perdoasse a Onésimo, o que os outros escravos e os outros senhores de escravos iriam dizer? Ah, nós podemos roubar o cara, nos rebelar, depois a gente volta, pede perdão. Não é assim que a gente faz com Deus. Eu vou dar uma pecadinha aqui, depois eu peço perdão. Deus é bonzinho. Então esse era um dilema. Se ele perdoasse, qual era o problema que ele iria causar na cultura local? O outro ponto é, se ele castigasse e matasse Onésimo, como isso ia afetar o testemunho cristão dele, diante do pedido de Paulo? Então essa carta é escrita para ajudar Filemão, um cooperador de Paulo, um homem crente, um homem que tinha sua família servindo ao Senhor, que não tinha só seus bens servindo ao Senhor, mas tinha sua esposa, seu filho, a sua casa servia a Deus. Amados, Filemão era um homem acima da média da época. Por isso Paulo escreve essa carta, para ajudar Filemão a resolver esse dilema. Paulo expressa seu profundo afeto por Onésimo, para enviá-lo a Colossos. Paulo diz a Filemão que o escravo agora convertido era o seu próprio coração, está lá no versículo 12. Ainda diz no versículo 16 que Onésimo agora era um irmão caríssimo. Filemão deveria recebê-lo, conforme o versículo 17, com a mesma honra que receberia o apóstolo Paulo. Logo então, já agora, isso era um sermão só, viu, pastor? Nós juntamos agora. Era um sermão só de abertura, mas nós juntamos aqui. A grande questão é que agora nós temos aqui em mãos um bilhete de um pecador para um pecador, sobre um pecador. Ou seja, Paulo para Filemão sobre Onésimo. É um pecador falando de um pecador para um pecador. E Deus trabalhando na vida desse povo, Deus mostrando dentro da vida desse povo. Então isso começa a desenrolar esse bilhete com essa ação de graça que Paulo apresenta aqui. Lembra quando eu terminei de falar a ilustração? Se você não pode falar bem de uma pessoa, é melhor que não diga nada. Paulo era generoso nos seus elogios. Se você olhar as cartas de Paulo, ele elogia para que ele está enviando. E aqui não é diferente. Ele fala de uma forma pessoal para Filemão. Ele é generoso nos elogios. Ele é encorajador. E ele tinha muita habilidade no trato com as pessoas. E nós devemos aprender com Paulo. Então, o tema dessa noite, para você que está anotando, o tema das exposições é um bilhete de um pecador para um pecador sobre um pecador. É um trava-língua mesmo.
Eu tenho que falar devagarinho, senão eu falo embolado. Um bilhete de um pecador, para um pecador, sobre um pecador. Mas o tema de hoje, da pregação de hoje, é: nunca perca a oportunidade, preste atenção, igreja, nunca perca a oportunidade para elogiar sinceramente as pessoas. Eu e você não podemos perder oportunidades genuínas de elogiar genuinamente uma pessoa. Parece estranho, né? Mas é isso que Paulo faz. E é isso que nós vamos aprender nessa noite. O primeiro destaque que eu quero dar aqui é que Paulo, ele chama a atenção na carta, ele destaca na carta, no bilhete, um relacionamento de Filemão com Deus e com os irmãos. O relacionamento com Deus e com os irmãos. Olha o verso 4, verso 5. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e com todos os santos. Amados irmãos, Paulo está agradecendo a Deus, e em oração, ou seja, de uma forma íntima, pelo relacionamento que Filemão tinha com Jesus, com o relacionamento que ele tinha com os irmãos, com os seus pares, com os santos que estavam ali em Colossenses, os colossenses que estavam ali em Colossos. Amados irmãos, ele apresenta a fé em Jesus e o amor pelos irmãos, ou seja, um relacionamento vertical e horizontal, de forma correta. Primeiro amamos e adoramos e temos fé em Jesus, e isso faz com que nós espalhemos isso para os nossos pares, para o nosso entorno. E aí surge uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus pela vida de uma pessoa e disse isso a essa pessoa? Exemplo: Paulo, eu agradeço a Deus em oração por você ser um testemunho de vida para mim, de fé, de amor. Qual foi a última vez que eu e você fizemos isso? Que agradecemos a Deus de fato, sinceramente, e chegamos para a pessoa e falamos: eu tenho orado por você, porque você tem sido bênção na minha vida. Amados irmãos, às vezes nós só falamos para os irmãos coisas que são, ou pontos que são negativos. Às vezes nós chegamos, nos aproximamos e falamos: olha, eu não gosto disso. Mas o elogio sincero, onde está? Será que a igreja não está precisando dessa comunhão, dessas verdades? Isso é, se for verdade. Isso é, se for de coração. Então, amada igreja, devemos ser generosos nos elogios verdadeiros. Devemos ser generosos no encorajamento da igreja. Devemos viver de forma a que o nosso relacionamento com Deus e relacionamento com os irmãos façam algum impacto onde nós estamos inseridos. É necessário olharmos para isso. E Paulo destaca isso na vida de Filemão. Olha, Filemão, o seu relacionamento com Deus é fantástico. O seu relacionamento com os seus irmãos, com os santos, os separados que estão aí, e com todos da sua cidade, é fantástico, é maravilhoso, é bênção. Ou como eu diria, é massa. A grande questão é: nunca perca a oportunidade de elogiar as pessoas sinceramente. E Paulo fez isso do relacionamento de Filemão. Segunda coisa que nós podemos destacar, e Paulo destaca aqui, é que a fé que Filemão tinha era demonstrada pelas obras. Eita! A fé que Filemão tinha era demonstrada pelas obras. Olha aí no verso 6. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Amados irmãos, Filemão tinha uma fé operante, viva. Sua fé ela atuava
pelo amor que invadiu o coração de Filemão. Podemos mostrar nossa fé não apenas pela pregação do Evangelho. Isso é indiscutível. A nossa fé pela pregação do Evangelho, pelo testemunho vivo, é indiscutível, ela tem que existir, mas não somente isso, nós precisamos também alimentar os famintos, nós precisamos confortar os aflitos, nós precisamos aconselhar, nós precisamos procurar apresentar a Cristo como libertador dos oprimidos. 31 pessoas e meia saíram daqui domingo passado, é porque o Israel é meio só, e foi lá para a Bolívia. Eu tenho certeza que ninguém de nós, nem eu, nem pastor Evandro, ninguém de nós esperávamos o que nós vimos. Nós tínhamos nichos, noções do que tinha lá, mas quando nós estamos inseridos, os que foram, lembra dos olhinhos brilhando dos milicos, dos polícias? Está gravando, né? Tem que falar. Eles ganharam a cesta básica, já morderam a orelha, porque cada soldadito ganha 80 bolivianos por mês, dá 60 e poucos reais por mês. Comida falta. Quando foi colocada a cesta básica perto, eles sorriram. Mas quando Eliseu levou o kit de pesca, vocês lembram disso? É interessante nós contarmos isso para a igreja. Eles não se continham de felicidade. Amados, a fé precisa ser operosa. Não é isso que Tiago fala? Mostra a sua fé, que eu lhe mostro as minhas obras. E Tiago está falando para crente. Tiago não está falando a salvação pelas obras. Tiago está dizendo que aqueles que são salvos têm que mostrar a operosidade da sua fé. E é isso que Paulo destaca na vida de Filemão. Amados irmãos, e aqueles soldaditos, eles não se continham. Quando eles receberam o kit com a Bíblia, o discipulado, eles riam, e riam mais, e ficavam empalvorosos. Alimentar os famintos com a palavra de Deus, mas também com o alimento que estão precisando. Eles estiveram ali com aqueles kits de pesca, com a oportunidade de tirar a comida lá do rio. Ah, mas nossa realidade não é. Mas a realidade deles é essa. Essa é a realidade que nós vimos lá. Então a igreja, Filemão demonstrava uma fé operosa. E Paulo então conclama ele a demonstrar a sua fé operosa, perdoando aquele escravo, o Onésimo, que era fugitivo. Terceiro destaque que Paulo faz. Paulo então enaltece a Filemão pelo efeito do amor de Filemão na vida das pessoas. Você consegue pegar isso? Sempre quando eu estou pregando, o pastor Evandro também, a gente pede para a gente teleportar para a cena. É como se você estivesse vendo o Filemão passando, barbudão. Eles usavam barba. Barbudão, de vestido, né, de túnica, sandalhona no pé. E o povo fala assim: o amor desse homem é indiscutível. Paulo então destaca isso no verso 7. Pois, irmão, tive grande alegria. Olha que pessoalidade. Irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Paulo faz um destaque fantástico do amor de Filemão. Paulo não era daqueles tipos de crente que achava perigoso fazer elogios sinceros. Tem crente que não faz elogio. Não, toda a glória é de Deus. Claro que é de Deus. Quem disse que não é? Quem está dizendo que não é? Agora, é feio você elogiar?
É errado você fazer um elogio sincero, eu já te digo. Não é pecado em dizer para as pessoas que elas são uma bênção na sua vida. Não é errado, não é pecado. Não se furte disso. Não deixe que o amor que existe em você não se apresente. Não deixe que o amor que está em você seja recluso dentro do seu coração e que ninguém mais veja. Mas deixe que as pessoas vejam quanto o amor de Deus está em você, a ponto das pessoas observarem isso. Igreja, preste atenção, se você não é assim, está errado. Se você é uma pessoa que as outras olham e falam que pessoa ranzinza, que pessoa chata, peça a Deus que Ele mude em nome de Jesus. Se as pessoas não aproximam de você, porque você é um chato, mude em nome de Jesus. Há tempo, você está vivo, Cristo morreu por isso. Deixe que as pessoas saibam do amor de Deus em você. Paulo não tinha medo disso. Diga, fale audivelmente como a pessoa tem sido uma bênção, como ela tem sido abençoada por intermédio das vidas. Diga que muitos são consolados por intermédio da oração, do ministério dessa pessoa. Diga, não aponte somente os erros, mas elogie sinceramente. Amada igreja, a igreja que estava na casa de Filemão era como se fosse um oásis. Sabe, um lugar de refrigério, um lugar de sombra, de água fresca, de frutas, verde, colorido, feliz, no meio da tristeza do deserto. Isso é um oásis. A pergunta que fica, nossa casa, a nossa vida tem sido oásis na vida dos outros? Nossa vida tem sido um refrigério para as pessoas que vivem ao nosso entorno? Filemão é destacado esse amor dele. Filemão é apresentado. Amada igreja, o amor cristão, ele deve sempre abençoar pessoas. Se há amor no teu coração, ele deve sempre abençoar as pessoas. Deve sempre demonstrar gratidão pelos outros. Deve sempre procurar o bem dos outros. O amor cristão deve sempre lidar honestamente com as pessoas. O amor cristão deve levar os fardos uns dos outros. Deve crer no melhor das outras pessoas. É dessa forma que Paulo começa o seu bilhete pessoal. Um pecador mandando um bilhete para um pecador sobre um outro pecador. E ele começa demonstrando que ele não perdeu a oportunidade de elogiar sinceramente a pessoa de Filemão. Concluindo, queridos, nessa noite nós vimos que nunca devemos perder essa oportunidade de elogiar sinceramente as pessoas. Elogiar o relacionamento delas, elogiar a fé, elogiar o amor, a bênção que ela é na sua vida. Você já viu que crente tem uma dificuldade de falar eu te amo? Já percebeu? Já viu isso? Fica falando, Dona Hilda, eu te amo em Cristo. Já viu? A gente tem uma barreira, parece que um asco de falar isso. E nós temos, igreja, o exemplo maior. Isso tudo não faria sentido sem Cristo. Cristo é o exemplo maior de um relacionamento sadio. Ele é o nosso exemplo de um relacionamento perfeito, de forma sadia, de forma criteriosa, de forma prestativa, de forma íntima. Cristo é o exemplo maior para mim e para você. Você quer saber como você deve ter um relacionamento com Deus e com as pessoas? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Cristo é o exemplo maior de fé. Destacado em Filemão, assim como um relacionamento, uma fé de Cristo que é inconfundível. É onde nós podemos colocar a nossa esperança.
onde nós podemos depositar as nossas aflições, as nossas tribulações, as nossas frustrações, aos pés de Cristo. Lembra? Sem fé é impossível agradar a Deus. E o exemplo de fé que nós temos é de Jesus. O exemplo de relacionamento sadio, perfeito, dentro da Trindade, e não somente dentro da Trindade, mas de forma horizontal ou vertical, é Cristo. E o exemplo também de Cristo, o exemplo maior de amor. Sendo que Deus amou o mundo de tal maneira. Eu ia pedir o pessoal da Bolívia que está aqui para falar em boliviano aqui, mas não ia rolar. Mas Jesus, sendo Deus, amou o mundo de tal maneira que veio, se encarnou, nasceu de Maria, padeceu os mesmos probleminhas que os bebezinhos daqui têm. Chegou à idade de 30 anos, se apresentou para o ministério ao qual ele veio. 3 anos passou na terra sendo cuspido, perseguido. Por fim, foi vendido por algumas moedas, tudo dentro do plano de Deus. Apanhou, foi humilhado, foi recusado pela população quando falar, solta Barrabás, ó Jesus, solta Barrabás. Tomou aquelas pancadas de estraçalhar a sua carne, carregou a sua própria cruz, foi pregado no madeiro, diferentemente dos outros que eram amarrados, foi furado no seu vazio, foi dado um vinagre numa esponjinha de limpar o popozinho quando faz cocôzinho. Isso é para outra pregação, só para deixar uma pulguinha aí para vocês. Ele foi humilhado, ultrajado, mas ele não julgou por usurpação, ser igual a Deus. Ele se esvaziou de si, e ele se entregou por amor, dando a sua própria vida, em favor desse cabra aqui, ó, pecador, em favor de tu, pecador, você também pecadora, os pecadores que ainda vão nascer nessa igreja, nas igrejas do Senhor. A diferença é, pecadores remidos e redimidos pelo sangue de Jesus, lavados. Que privilégio nós temos, amada igreja. Então, esse amor, esse exemplo de Paulo, apresentado aqui, de Filemon, e tudo isso espelhado na vida de Cristo que habitava nessas pessoas, assim como habita hoje em nós. Que esse amor, que esse exemplo maior, nos capacite a viver o evangelho da graça, de forma prática. Na teologia tem 2 termos que devem andar juntos, que é ortodoxia e ortopraxia. Ou seja, eu sei que como deve fazer, de uma forma bem resumida, que é a ortodoxia, a doutrina certa, mas se não tiver a prática, que é a ortopraxia, se não estiver a vida de devoção, não adianta eu saber como é, não adianta saber como faz, se eu não vivo, se eu não pratico. Então, que o exemplo maior que é Cristo, nos abençoe a níveis que nós saibamos viver o evangelho da graça na sua prática. Porque sem Cristo, não faria sentido esse bilhete. Paulo não escreveria Filemon. Paulo não deixaria as cartas dele ali escritas. Sem Cristo, não faz sentido estarmos aqui. Mas em Cristo, somos capacitados a elogiar, a viver em fé, viver em amor e ter um relacionamento abençoador com Deus e com os nossos. Que o Senhor Deus nos capacite a viver esse amor. Seria fantástico ver toda a igreja vivendo esse amor de Deus. Vamos orar? Santo e amado Deus, a tua bondade, o teu amor, isso nos constrange, ó Deus.
Porque quando olhamos para nós, vemos quantos somos falhos. Então, nosso pedido, ó Deus, que assim como Paulo vê em Filemão essas características, que nós possamos, ó Deus, evidenciar essas características, para que quando falar de nós, seja o teu espelho refletido em nós, seja a tua glória refletida em nós, seja o poder da tua palavra refletido em nós, que nós vivamos de forma a agradar o Senhor, viver um relacionamento íntimo com o Senhor, viver um amor e uma fé inconfundível no Senhor. Abençoe-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.